Mas, Aidan, o que não passa tão rápido assim, é o prazo, né? O prazo que deu o presidente americano Donald Trump para o início dessa sobretaxa, não só no Brasil, mas em todos os países que foram taxados, que é 1º de agosto, né? Então estamos a 2 dias, né? 2 dias. Ainda tem quarta inteira, quinta inteira e aí sexta-feira, dia 1º de agosto, já com o início do tarifaço dessa sobretaxa aí de 50%. A gente vai discutir muito hoje no Bandeirantes Acontece sobre a comitiva dos senadores brasileiros que estão em Washington, estão nos Estados Unidos. Vamos falar também de uma declaração forte que deu o Eduardo Bolsonaro, não é? De que sim, vai atrapalhar as negociações mesmo. A gente tem essa frase, não é? Essa entrevista que o Eduardo Bolsonaro concedeu hoje, nesta terça-feira. Mas quem já está pedindo passagem, logo nessa abertura aqui do Bandeirantes Acontece, com todas as informações sobre a comitiva que está em Washington, Zaidan, acompanhando de perto mesmo. Ontem, já no final do Bandeirantes Acontece, a gente trouxe alguns destaques, né, dos senadores, do Nelsinho Trade, do Carlos Viana, mas agora é o Rafael Procópio quem pede passagem já na abertura do Bandeirantes Acontece para trazer em detalhes aqui para o ouvinte Bandeirantes sobre, então, a comitiva e o que saiu, se saiu alguma coisa de lá. Vamos ouvir, vamos acompanhar, não é isso, Procópio? Oi, Danilo. Oi, Zaidan. Boa tarde a vocês. Excelente terça-feira para todo Outro. mundo que está com a gente. Vamos falar mais uma vez desse tarifaço, né, dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras, previsto para começar a valer nesse próximo dia 1º de agosto, sexta-feira. Se nada for mudado até lá, todas as exportações brasileiras que saem daqui em direção aos Estados Unidos terão uma sobretaxação de 50%. Essa é a decisão do presidente de lá, Donald Trump, motivada por questões políticas. A gente lembra que naquela carta que o tarifaço foi anunciado, Trump cita uma suposta, alegada perseguição contra Jair Bolsonaro. Vamos trazer alguns pormenores, algumas manifestações das principais entidades brasileiras nesta terça-feira sobre essa questão, começando pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse acreditar que já existe um interesse do governo de Donald Trump, de algumas personalidades, de algumas pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos, neste momento, em conversar com as autoridades brasileiras sobre o tarifaço. O ministro da Fazenda disse que na verdade, que as principais personalidades brasileiras que estão nessa negociação estão tentando cada vez mais conversar com os norte-americanos. Existem já algumas conversas, principalmente com empresariados. E segundo o ministro da Fazenda, já é perceptível alguma mudança nas autoridades dos Estados Unidos sobre essa questão. O próprio ministro diz acreditar que essa sobretaxação em 50% já foi percebida como além do tom por algumas dessas autoridades do país da América do Norte. Lembrando que essa sobretaxação contra as exportações brasileiras é a maior imposta por Donald Trump contra outra nação nesse novo tarifaço, na verdade nessa política de Trump desde que ele voltou ao poder no ano de 2025. Fernando Haddad também ressaltou, pessoal, que ele já conversou com autoridades do país, dos Estados Unidos, diversas vezes para tentar negociar, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin e também essa comitiva de senadores que já está lá nos Estados Unidos, além do chanceler Mauro Vieira. Esses senadores que estão por lá, é um grupo de 8 parlamentares aqui do Senado Federal, têm feito algumas reuniões, já inclusive colocados o cronograma para esses próximos dias. Se nada mudar, essa comitiva deve chegar aqui ao Brasil, voltar ao Brasil na quinta-feira. E a gente está, é claro, em contato com vários desses membros, vendo o que está sendo discutido, quais são os próximos passos. E uma das falas que chamou a atenção nesta terça-feira foi do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele falando que existe a necessidade do presidente Lula se colocar nessa negociação, mas quando foi perguntado sobre a influência do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro, ele disse que se vê como um pai nessa situação, ou seja, ele vê que uma tentativa, inclusive declarada, de Eduardo Bolsonaro de atrapalhar esse grupo de senadores é algo que ele não entende como necessariamente errado, que ele, como pai, entende o que Eduardo, no caso, o filho de Jair Bolsonaro, estaria fazendo pelo pai. Essa foi uma das declarações dadas hoje pelo senador Espiridião Amin, que já está lá nos Estados Unidos. Bom, como eu citei o presidente da República, voltando um pouco, o ministro Fernando Haddad diminuiu aí as chances de um encontro ou uma conversa imediata entre Lula e Trump
sobre toda esta questão, alegando que uma conversa entre dois chefes de Estado não pode ser feita de maneira rápida, célere e que certos processos precisam ser respeitados. Nos bastidores aqui do Palácio do Planalto, é dito que neste momento uma conversa entre Lula e Trump não está sendo debatida, mas diferente de outros momentos, ela não é completamente descartada. A gente segue aqui de Brasília, de olho, né? Reportagem da Band em todos os lugares de olho nesse tarifaço aí. Que se, de novo, nada for mudado, vai começar a valer nessa próxima segunda-feira, nessa próxima sexta-feira, perdão, dia 1º de agosto. É isso aí, Procopio. Obrigado. Dia 1º de agosto, sexta-feira então, Zaidan. É muita gente falando que não decide coisa alguma, né? O fato é que uma conversa do Lula com o Trump, ela deve ser tentada. Por que não? Nem que seja para que um diga desaforos ao outro, né? Mas ela precisa ser tentada. Agora, para que a ligação se complete, é preciso que alguém atenda do outro lado. Normalmente, no caso do governo dos Estados Unidos, a não ser quando é um governante que é muito próximo do presidente dos Estados Unidos, né? Alguém que liga diretamente, não precisa passar por assessor, por secretário, por secretaria de Estado, por departamento de Estado, liga diretamente. E a maioria dos casos não é assim. Então, formalmente, o presidente de um país diz que quer falar com o presidente dos Estados Unidos. E aí, alguns dias depois, os diplomatas entram em contato com o Departamento de Estado. Aí o Departamento de Estado entra em contato com a Casa Branca. Se, ao fim, o presidente dos Estados Unidos disser que topa conversar, aí, na véspera da conversa, é mandado uma espécie de roteiro do que deve ser conversado, para que não haja assuntos que não são agendados, não estão pautados, assuntos inesperados. A não ser quando é alguém, repito, que tem intimidade, tem amizade, que liga quando quer, né? Agora, nesse caso específico, o que o Lula está ponderando é se vale a pena. Eu até vi um negócio, há um receio de que ele trate o Lula como tratou o Zelensky, embora não publicamente, né? Seria numa conversa por telefone e, obviamente, sem estar aberta para acompanhamento público. Mas disseram que há esse receio, não sei se alguém tem essa ideia tão tola de misturar essas situações, né? Tudo aquilo que o Trump fez com o Zelensky, fez também com o Ramaphosa, lá no Salão Oval, é um cenário e a intenção do Trump era completamente diferente. Mas há esse receio. Mas até aí tudo bem. Se o cara falar bobagem, responda à altura, né? O que não faz sentido é não tentar conversar. Para dizer, olha, os dois países terão prejuízos, há setores da economia dos Estados Unidos que sofrerão sem os produtos brasileiros, a economia brasileira sofrerá um dano imenso. Nós, do governo, queremos saber o que é negociável. Se for aquilo que está na carta, esqueça, aquilo não vai acontecer. Se aquelas são exigências, esqueça. Então, tarife de uma vez. Agora, se não, se aquilo é apenas uma exibição teatral, se os interesses são outros, o que é que os Estados Unidos querem negociar para que não haja essa tarifa ou para que ela seja substancialmente reduzida? Não, é aquilo que está na carta, então não tem conversa, tchau, e esperamos então as tarifas, né? Mas é preciso tentar. Os senadores estão conversando com parlamentares dos Estados Unidos. Qual é a ideia? Que eles falem com o Trump. Porque o Trump, até agora, nenhum sinal de que alguém da Casa Branca, o Marco Rubio, o secretário de Comércio, converse com esses senadores. O secretário de Comércio tem conversado com o Alckmin, tem conversado com o Haddad, que também fala com o secretário de Tesouro. O Haddad até tenta dar um tom otimista a essas conversas. Mas, na verdade, a resposta é sempre a mesma. Depende do presidente. Ou seja, depende do Trump. A gente não pode dizer aqui, tá bom, então façamos isso. Eles não podem fazer isso. Em muitos casos, Danilo,
os acordos foram feitos por secretários, né, que são equivalentes a ministros no Brasil. E o Trump apenas faz o anúncio definitivo, né? Até porque os anúncios são... todos os sinais são tão favoráveis aos Estados Unidos que não há por que o Trump não fazer o anúncio pessoalmente, de maneira eloquente, etc. Agora, no caso do Brasil, não. Ele não deu autorização para qualquer secretário negociar com o Brasil termos de um acordo. Ele não deu essa permissão. Isso foi dito pelo secretário de Comércio. Não, eu vou levar aqui as reivindicações de vocês, mas a decisão é do presidente. E ele deixou claro que não está aberto a conversas, né? Então, o Lula ligar ou tentar ligar para o Trump é a última opção, né? É a última coisa a ser feita agora. É o que resta a ser feito. Ainda dá tempo. Talvez ele tente essa ligação, mas ele não sabe se vai ser atendido, se o Trump vai dizer, não quero falar com esse cara. Não é? É uma situação que expressa uma relação azeda. E é anterior à eleição do Trump, essa segunda eleição do Trump. É uma relação azeda, né? O Lula disse que queria o Biden, depois queria a Kamala, que o Trump era uma espécie de nazifascista dos tempos modernos e tal, e isso ficou. Mas não é só isso. O Trump não está agindo por raivinha, por uma reação do fígado. Há interesses, claro, na eleição de 2026, ele quer no governo brasileiro alguém que reproduza no Brasil o que o Milei faz na Argentina, que é um entreguismo despudorado, né? Tanto que ele ajuda o Milei de todas as formas, conseguiu um novo empréstimo no FMI, um empréstimo no Banco Mundial, está tratando agora de liberar os argentinos de terem visto para visitarem os Estados Unidos, e inclusive está fazendo esses acordos para que a Argentina receba muitos e muitos dólares, porque é uma carência terrível de dólares na Argentina. E $100, todo o plano do Milei vai por água abaixo. Então o Trump está providenciando, mas são empréstimos. Ô Zaidan, antes da gente... Deve... Oi, perdão, picotou aqui a sua conexão, Zaidan, por favor. Não, mas é isso. Então, ele tem interesses, além das questões relacionadas a mineral, ao BRICS, é um conjunto de coisas, né? Não é só uma reação do fígado do Trump. Então o Lula talvez ligue. E o Espiridão Amém deu esse agrado, esse afago no Eduardo Bolsonaro. Eu compreendo. Tenha paciência. Ele está pensando no pai dele. Não. Aliás, tudo que ele tem feito, ao fim, está prejudicando o pai dele, né? Inclusive em termos de imagem. Né? Em termos de imagem. Ele chegou a dizer que ia boicotar e tentar evitar que esses senadores conversassem com quem quer que seja. Esse é o papel grotesco que ele está cumprindo nos Estados Unidos. Exatamente, Zaidan. Antes da gente ir para o intervalo comercial, só para registrar aqui também que o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou hoje, nessa terça-feira, que alguns produtos não cultivados, né, no país, como café, poderiam ter a tarifa zerada. Foi uma entrevista que ele concedeu à CNBC dos Estados Unidos e que citou os produtos que se encaixariam nessa categoria, como, por exemplo, café, falou também da manga, do abacaxi, do cacau, recursos naturais, né? É o que não tem lá, né? Isso. É o que não é produzido lá, meu, não é? É isso, exatamente, que não são cultivados ali no país, mas ele não citou nenhum país exportador que seria beneficiado com essa tarifa zero. Também não mencionou o Brasil nessa entrevista, que será atingido se nada mudar com essa tarifa de 50% a partir, então, de sexta-feira.